Olha, eu queria inicialmente te agradecer o convite, né? Foi um prazer realmente estar aqui. Já acompanho o trabalho de vocês de longa data, então entendo que essa participação aqui é algo que já vinha sendo escrito nas estrelas, né? A gente tinha que fazer alguma coisa juntos aí. Bom, gostaria de me apresentar. Meu Ótimo. nome, gostaria de me apresentar. Meu nome é Delma Quintanilha. Sou da indústria de petróleo quase desde o berço, né? Comecei minha carreira na Petrobras, trabalhei por muito tempo na área de qualificação de fabricantes, fazendo auditoria, conheci muitas empresas, muitas também do Espírito Santo. Também depois dessa passagem pela Petrobras, eu fui da Unip, fui responsável pelo cadastro de qualificado de fornecedores, que também contava com a participação, muita participação de empresas do Espírito Santo, e tive a oportunidade de visitar, né, as empresas aí do Polo Metal Mecânico do Espírito Santo. Então, muitas de vocês, muitas das empresas que assistem esse vídeo, que participam aqui, eu conheço pessoalmente. Tá bem? Então, Delma já está em casa aqui com a gente, né, Delma? Estou em casa, me sinto em casa. Bem-vinda, pode se sentir em casa e fica bem à vontade, tá bom? Obrigado. Tá, muito obrigada. Ok, então, pessoal, eu vou compartilhar a minha tela com vocês e a ideia é que a gente tenha uma conversa que seja bastante participativa e que retire as dúvidas de vocês. Eu espero ser bem clara e dar a vocês os caminhos para que vocês atinjam os seus objetivos, que vocês entendam, né, o que que é o API, o que são essas certificações, o que que o API pode fazer para ajudar vocês a atingir os seus objetivos de negócio, né? Então, vamos lá? Compartilhando aqui. Conseguem ver aí os slides? Já estou abrindo aqui a tela. Ok, apareceu. Perfeito, Apareceu? perfeito. Então, ok. Então, vamos lá. Como eu disse, vou falar muito rapidamente de quem é o API, como é que nós funcionamos, para que vocês entendam. Vamos falar um pouquinho das normas, né? Um tema que assusta às vezes um pouco, mas vocês vão ver que é simples. Vamos falar um pouco sobre essas certificações do API, o que que é isso, o que que eu faço para chegar lá. Vamos falar um pouquinho sobre o que que o API faz também pelos profissionais em termos de certificação para demonstração de competência e dar algumas dicas sobre treinamento, o que que o API tem, como é que vocês podem chegar até esse conhecimento, ok? Bom, o API é uma organização sem fins lucrativos, né? O que nós visamos é fortalecer a indústria. Já temos mais de 100 anos de existência, fundados em 1919. Fomos fundados como uma organização para escrever normas por consenso, né, com a participação das partes interessadas nos assuntos. Somos uma organização que é suportada por membros corporativos, atualmente são mais de 600, são membros todos da indústria do petróleo e gás, de todos os portes, vou falar um pouquinho deles depois, e a nossa atuação, ela é internacional. O foco, desde a criação, foi nos Estados Unidos, onde temos nossa sede em Washington, mas o setor de petróleo ele não tem fronteiras e nós acabamos, alguns anos para cá, migrando para uma atuação internacional com escritórios no mundo. Então, hoje, o API tem mais de 145 auditores espalhados pelo mundo, mais de 200 programas de treinamento são oferecidos, mais de 700 normas técnicas estão em vigor. Realizamos eventos anuais sobre normas, sobre temas técnicos, né? Muitos deles hoje que podem ser acessados de forma remota, né, até devido à pandemia. Temos em torno de 64 mil certificações de profissionais ativas em 130 países, empresas certificadas em mais de 80 países, né? E produtos licenciados pelo Monograma API também ao redor do mundo.
Os escritórios que dão apoio a essas atividades estão em Washington, em Houston, nos Estados Unidos. Na China, temos um escritório em Pequim, temos um escritório em Dubai e o escritório do Rio de Janeiro. Ele dá apoio a toda a América Latina e aos países que nós já falamos aqui anteriormente. Os membros do API, né, as organizações que nos dão suporte, né, são empresas de todos os tipos do setor de petróleo que atuam na exploração e produção, no refino, na distribuição, no transporte, fornecedores da indústria. Nós temos empresas integradas, companhias de petróleo integradas, temos companhias que atuam num único país, temos companhias que atuam no mundo todo. Então, é um grupo muito variado de organizações que fazem parte, né, do grupo de membros do API. A lista completa vocês têm acesso no nosso site. O foco de todas essas empresas é ter uma indústria do petróleo segura, né, com padrões de qualidade em seus equipamentos, produzindo com alta produtividade, operações sustentáveis em qualquer parte do mundo. Então, por conta disso, nós temos a nossa atuação pautada no desenvolvimento de normas baseados em tecnologia provada, em treinamento, né, para que as pessoas, os profissionais, as empresas conheçam essas normas e apliquem essas normas, para que a gente consiga apoiar a melhoria contínua das operações, apoiar operações com qualidade e segurança e ter abordagem inovadoras e colaborativas, né? Então, as normas elas vão refletindo a melhor técnica e a técnica mais atual. Esse é o objetivo das normas também do API. E o que nós queremos? Nós queremos dar apoio à indústria, né? Dar apoio a você, a sua empresa, para que você opere com eficiência, para que você tenha os melhores custos, né? Para que você tenha segurança nas suas operações, sua operação tem que ser saudável, rentável, e isso precisa acontecer em toda parte do mundo. Não existe como na indústria do petróleo a gente favorecer a uma região e não favorecer a outra. É importante que a indústria seja saudável como um todo. O mundo ele é muito conectado. As empresas podem ser as mesmas em vários e vários países, né? Nós conhecemos aqui aquelas que estão em todas as partes do mundo. Então, nós damos apoio a todos e em iguais condições, né? Não é porque alguém é membro, uma empresa é membro do API, que ela vai receber um suporte acima da média, a gente não trabalha dessa forma. Os nossos programas, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, eles têm foco em todas as empresas em iguais condições. Vamos falar um pouquinho de normas API? Mas norma, né? Essa imagem acho que representa bem quando a gente fala de norma, fala assim, gente, norma acho que é uma coisa um pouquinho chata, a gente tem que falar de norma. A norma é importante mesmo para mim, né? Já conversei com alguns donos de empresas, altos executivos de empresa, eles dizem, a norma fala com o meu pessoal da qualidade, diz para eles darem, eu vou dizer para eles darem uma olhada nessa norma e depois a gente vê como faz. Será que é assim mesmo que funciona a coisa? Será a norma pode ser impactante para o meu negócio? Será que a decisão ou a análise, pelo menos geral, dessa questão pode ficar segregada a um grupo dentro da empresa? Ou será que a norma é algo tão importante que precisa ser considerada como uma estratégia de negócio, né? Então, o que a gente defende é que a norma, ela é sim uma estratégia de negócios, porque a norma ela é a base principalmente de regulamentos. A norma diz a regra do jogo na fabricação de um equipamento, como é que você pode, da melhor maneira possível, fabricar o seu equipamento, como é que, da melhor maneira possível, você pode comunicar o seu cliente de que você fabrica do jeito certo, que seu equipamento tem qualidade, que você fabrica com a melhor tecnologia, como é que você se faz conhecer aqui do Brasil, como é que você se faz conhecer para um cliente que está lá na Europa pensando em comprar um equipamento para um projeto no Brasil.
né? Como é que você vai dizer para o mercado que você usa as melhores tecnologias para produzir o seu produto, né? Como é que você vai dizer que a norma que você está adotando aqui é igual à norma que o outro está usando lá em outro país, né? O que um cliente espera que você atenda? O API é um líder, né, no setor de petróleo, é um líder global para as normas, né? Nós começamos a fazer normas na década de 20. Nós lideramos para o setor de petróleo e gás esse processo, né, no mundo. Existem outras organizações que produzem normas para o setor de petróleo, existe inclusive a ISO. Durante muito tempo, nós fornecemos algumas das nossas normas para a ISO, numa adoção idêntica à norma do API, ou numa adoção com um ou outro ajuste, né? Hoje em dia a gente não fornece as nossas normas para isso, mas as nossas normas, historicamente, elas vêm sendo utilizadas no mundo todo e por vários motivos, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês, mas o mais importante para vocês terem em mente é que as normas do API são as normas do setor de petróleo que mais são adotadas em regulamentos ao redor do mundo. As agências reguladoras consideram muito as normas do API, e muitas empresas compradoras, as empresas clientes, né, dos fabricantes, as companhias de petróleo, muitas especificam os seus equipamentos, consideram nos seus projetos normas API. E é a partir dessas normas é que eles fazem seleção dos seus fornecedores. Então, a gente entende que é muito importante como estratégia de negócio que os executivos também entendam qual é o papel da norma e por que eu preciso saber de que maneira minha empresa pode se ajustar a uma norma API e se mostrar no mercado internacional a partir de uma norma API. Bom, as normas API, a primeira foi publicada em 1924, né? Elas têm normas, nós temos normas para todos os segmentos da nossa indústria, desde a exploração e produção, refino, transporte e distribuição. O nosso processo de desenvolver essas normas é um processo transparente, é uma norma por consenso. Todas as pessoas do mundo que são técnicas, elas podem participar dos comitês que desenvolvem e revisam as nossas normas. É um processo aberto. Quem tiver interesse de participar, é só falar comigo, meus dados para contato vão estar aqui apresentados. E é um processo aberto pela nossa página na internet. Vocês conseguem acompanhar o que está em revisão, o que está sendo discutido de novo, votar ou dar seus comentários a normas que estejam abertas para comentários e votação. Então, é um processo transparente e nós somos acreditados pelo ANSI. O ANSI é a organização americana, mal comparando, o papel é um pouquinho diferente, mas mal comparando é como se fosse o Inmetro do Brasil, mas nos Estados Unidos é o ANSI que aqui dá acreditação para organizações produzirem normas. Então, a norma API, além de ser usada no mundo todo, ela é uma norma nacional americana, ANSI, né? Então, nós temos aí um processo comprovadamente democrático e transparente para produzir essas normas. Não é uma norma que beneficia um mercado ou beneficia um tipo de empresa, ou beneficia os seus membros, ou beneficia o mercado americano. Não, é uma norma que é aberta e que conta com a participação de 6 mil voluntários de todo mundo, sendo hoje em torno de 150 do Brasil, né? Então, nós temos orgulho disso. Temos hoje mais de 700 normas publicadas, as nossas normas entram em revisão a cada 3, 5 anos, para a gente garantir que a norma ela reflete as melhores tecnologias, as melhores opções, as melhores rotas, né, para a fabricação de equipamentos, né? O mais importante que eu salientei aí nesse slide é que as normas API, elas são referência para requisitos de compra de equipamentos em todo o mundo, né? Aqui no Brasil a gente já vê isso, a Petrobras já, por exemplo, é uma das organizações que coloca normas API como descrição de famílias, muitas vezes já solicitam certificações API para comprovar que a empresa tem habilidade para ser cadastrada também.
Então, baseado nas normas API, o API criou, né, a pedido da indústria, programas, né, para ajudar a indústria a atender a essas normas API. O primeiro programa que o API criou foi o programa Monograma, que foi criado ainda na década de 20, mas nós temos outros programas voltados para a certificação de sistemas de gestão da qualidade, certificação de óleos lubrificantes automotivos, enfim, uma série deles. Então, alguns programas voltados para produtos e empresas, outro para pessoas, outro para sistemas, né? Para sistema de gestão da segurança de dutos, por exemplo, enfim. Temos uma gama deles, mas hoje aqui nós vamos falar sobre aqueles que afetam as empresas que estão nos assistindo, que são as certificações para produtos, né, e empresas, e as certificações ou os programas que são para pessoas, né, pessoas técnicas, sempre voltados para a demonstração da sua capacidade, da sua competência técnica, do seu diferencial. Importante também salientar que esses programas API, eles se encaixam, né? Tudo que o API faz, ele tem um encaixe com as normas. Por quê? Porque as normas são aquelas, elas são discutidas por um grupo grande de profissionais, buscando que elas sejam bastante simples e que elas ajudem a produtividade e a segurança das empresas. As auditorias dos nossos programas, elas vão a campo checar como é que essas normas funcionam no campo, tem alguma dificuldade na interpretação de algum requisito, falta alguma coisa, o texto precisa ser melhorado, precisa acrescentar algo. Então, as auditorias, elas alimentam a melhoria contínua dessas normas e, da mesma forma, as certificações, né? As causas de qualquer não conformidade numa auditoria, elas são consideradas para revisões futuras das normas, e nós procuramos sempre fazer a disseminação das interpretações mais adequadas aí das técnicas, né, através das normas e dos programas, ok? Vamos falar um pouquinho sobre o monograma e a certificação API. Bom, o programa do monograma é um programa de licenciamento, a gente vai falar um pouquinho, né? E as certificações a que nós nos referimos são as certificações baseadas nas normas API Q1 e API Q2, que são normas de qualidade, né? Por que que eu tenho que me preocupar com essas certificações ou por que que eu preciso considerar? Bom, o setor de petróleo e gás é um setor extremamente exigente, rigoroso, são sempre projetos de milhões de dólares, então qualquer falha de equipamento tem um risco grande de causar risco para pessoas, né? Causar prejuízos gigantescos, causar paradas de produção, ninguém quer ver isso. Essas boas práticas, elas reduzem custos, na verdade, porque elas eliminam desperdício, elas são estabelecidas da forma mais otimizada para a produção, e as normas API, né, e essas certificações que vocês podem ostentar, elas demonstram que vocês atendem aquilo que o seu cliente quer que você cumpra, né? Não é algo a mais, não é algo, eu já faço isso, então agora eu também tenho que fazer o que pede o API. Não, o cliente, ele quer que você cumpra, né? Que você tenha os melhores processos de fabricação, que você tenha um processo que dê os melhores resultados para quem vai usar o seu equipamento. Ele quer que você dê a ele algumas garantias, ele quer que alguém que entenda do assunto vá olhar e garantir para ele que você faz o que precisa ser feito. Então, o API não é algo a mais, o API é aquilo que te ajuda a fazer da melhor maneira possível. E aí, vamos entender um pouquinho o que é isso, porque alguma empresa pode dizer assim, gente, eu já tenho ISO 9000, ISO 9000 já é um sistema forte, já é um sistema que demonstra que eu atendo aos requisitos do cliente, aos requisitos do mercado, eu já estou ok. Por que eu preciso mais do que isso? O que é esse API? O que ele traz para mim? Que a ISO 9000 já não traria. Bem, vamos lá dar um exemplo aí, como se uma determinada empresa, ela tem vários clientes aí, exemplificados em 5 e etc., né? Esses clientes, eles
são diferentes uns dos outros, né? Acho que todo mundo, todas as empresas sabem disso. Cada cliente é de um jeito, cada cliente tem seus requisitos. Quanto mais você trabalhar com empresas internacionais, mais você vai ver que cada uma delas tem um programa de qualidade específico, cada uma delas te pede alguma coisa num enfoque um pouquinho diferente da outra, e como é que você fica nisso, né? Então, o primeiro passo que você dá como empresa é você é certificado na ISO 9000. Então, você já atende a um número bom de requisitos. Você tem um sistema de gestão da qualidade que te atende, né? Como é que é esse sistema? É um sistema genérico que é capaz de demonstrar competência e qualidade de qualquer empresa, seja da área de petróleo, seja da área farmacêutica, seja do ramo de serviços, seja desde uma simples padaria a uma empresa de grande porte. Mas é um sistema bem robusto, inteligente, interessante, que te ajuda a demonstrar a sua qualidade. Mas o que, que acontece? Você vai ver que ainda existem muitos outros requisitos que seus clientes te pedem, especialmente para aqueles que já trabalham com empresas internacionais ou que têm interesse em trabalhar com essas empresas internacionais. Saibam, vocês vão encontrar muitos requisitos adicionais à ISO 9000. E aí é que entra o API. O API, ele cobre, digamos assim, ele reúne empresas, né, inclusive essas operadoras, né, os clientes a que vocês querem atender, e eles dizem assim, olha, isso aqui a gente tem em comum, a gente pede isso aqui a mais. Eu preciso ver isso no fabricante. Eu preciso que ele controle mais determinado processo, ou que ele tenha mais registros. Eu quero que ele faça uma gestão de riscos mais rigorosa dessa forma. Eu quero que ele faça uma determinada avaliação técnica do processo dele, e eu quero ver isso no papel, eu quero ver um plano para isso. Então, não é nada, não é um bicho de 7 cabeças, mas o que o API faz é, ele vai na sua empresa e olha se você tem esses requisitos adicionais, que são muito importantes para o setor de petróleo. Não cabe ao setor de petróleo, que é um setor que lida com milhões podem ser perdidos em um segundo, né, por causa de uma falha de um equipamento, ou um acidente seríssimo pode acontecer numa plataforma, numa refinaria. Então, esse setor ele exige de você que você tenha um pouco mais de requisitos atendidos. Então, é isso que o API faz, ele vai além e olha mais requisitos em você e dá ao seu cliente a tranquilidade de saber que esses requisitos adicionais eles são atendidos. E aí, o que, que acontece? Esses são todos os requisitos que o seu cliente pode pedir? Não. O seu cliente ainda pode ter, um determinado cliente, ele ainda pede mais esse pouquinho, mas o outro já não pede. E um outro cliente pode pedir um outro requisito também, que é um pouquinho diferente. Sim, ainda pode existir, sim. Mas você está muito mais coberto, você está muito mais preparado para o setor de petróleo e você economiza tempo do seu cliente, porque o seu cliente sabe que você está a um passo a mais, né, em termos de atendimento a requisitos que são necessários dentro do setor de petróleo e gás, ok? Vamos lá para um exemplo prático, né? Eu coloquei aqui uma norma que trata, uma norma API, API 20E, que trata de parafusos, né? Seja de liga metálica, seja de aço carbono, e eles são os parafusos que são usados, né? E são requeridos aí pela indústria do petróleo e gás. Então, se você é um fabricante de parafusos, você conhece essa norma, você entende como é que o que a norma estabelece em termos de requisitos para cada equipamento. O API, essa norma, ela faz parte do programa do monograma, né? Então, baseado na norma, o API separa que produtos podem ser, digamos assim, certificáveis, digamos assim, dentro dessa norma, né? Então, aqui eu coloquei um formulário que está em inglês, né? Todas as normas que fazem parte do programa do monograma e que podem ser avaliadas de perto pelo API, elas estão listadas no nosso site. Quando você clicar na norma, vai aparecer um formulário igual a esse, mostrando quais são
os equipamentos, os materiais que são cobertos por esse monograma, né? Então, está aqui a lista dos produtos, os tamanhos, seja lá as especificações, né, que a gente pode estabelecer para esses equipamentos, quais são os tamanhos nesse caso, como é que são as roscas, e que outras características mais, às vezes classe de pressão, enfim, níveis de especificação, a norma vai te esclarecer tudo isso. Então, você é fabricante de parafuso, você quer ter uma licença API, né, de monograma, então você vai e se enquadra, né, você verifica esse formulário, você vê que seu equipamento está ali listado, você sabe que você atende ali, então você, bom, então eu quero uma licença de monograma API, você se candidata, né, o API verifica em loco seu processo, como é que você trabalha, se você trabalha em atendimento a essa norma API 20E ou não, e se você atender a norma 20E, você recebe uma licença do API para marcar os seus produtos, né? E aí, dependendo do produto, o modo como ele vai ser marcado, às vezes é na embalagem, às vezes é no próprio produto, mas aí você recebe o direito de usar essa marca, que aqui está, que é a marca do monograma API, acrescido de uma série de informações para a rastreabilidade do seu produto. E o seu cliente, quando pegar o seu produto, ele olhar, ele vai ver a marca do API, ele sabe o que significa, sabe que o API foi lá, que o API olhou, que o API garantiu que você tem a capacidade de atendimento a essa norma e que ele pode comprar de você com essa segurança. Então, isso te ajuda a abrir uma oportunidade que antes você não tinha de demonstrar perante uma norma internacional a sua capacidade de atendimento, né? E o API te ajuda mais do que isso, eu posso marcar o produto, mas e aí, como é que eu vou chegar ao meu cliente? Bom, você tem as suas estratégias de marketing, as suas estratégias de negócio, mas o API ainda pode fazer mais um pouquinho por você e faz. O API coloca na nossa página web um mecanismo de busca em que a sua empresa pode ser localizada pelo nome, o seu certificado o seu certificado API pode ser verificado se é verdade, se é verdadeiro ou não. Você pode ser encontrado a partir da norma API, se colocar lá API 20E. Quem no mundo tem essa certificação? Quem tem esse monograma? Essa ferramenta de busca vai mostrar a você os seus dados de contato e etc., as características do seu produto, você vai até que classe de pressão, que tamanho, toda essa informação fica disponível. Se alguém quiser fazer uma pesquisa por país ou por produto, vai chegar até você, né? Então, isso, o API divulga isso diariamente, nossa página é bastante consultada por organizações que estão planejando projetos no Brasil, por exemplo. Será que lá existem fabricantes do equipamento tal, em atendimento à norma tal? Aí ele vai saber se sim. Ou então, ele vai dizer assim, não, no Brasil não tem, então eu vou comprar de outro país, de outro fabricante. Mas essa é uma porta, uma estratégia de marketing que você pode usar para os seus negócios. Então, vamos lá com um exemplo aqui, ó. Eu coloquei aí API 20E e coloquei Brasil e rodei a pesquisa. Então, como resultado, apareceram 3 empresas do Brasil, uma em Araquari e 2 em Guarulhos, que fabricam produtos de acordo com a 20E. Se eu clicar no nome da empresa, né, aqui como exemplo, ele abre a informação da empresa. O nome da empresa, endereço, dado para contato. Se você quiser colocar e-mail de contato, você bota e a organização que está olhando, ela consegue entrar em contato com você por telefone, por e-mail. Se uma empresa quer verificar se seu certificado é verdadeiro mesmo, ela consegue ver por aí, ele encontra aqui seu certificado. Nesse caso aqui, é o certificado 20E 0045, que está ativo, ele expira em agosto de 2021, e embaixo vem todas as características do seu produto. Que produto é esse? Até onde você vai? Enfim, o API ele divulga suas informações também, o que a gente entende que pode ser considerado dentro dos seus planos, da sua estratégia de negócio, para se projetar
no mercado como um fornecedor que demonstra sua competência para o setor de petróleo e gás. Tá bom? Então, essa é a marca do monograma, é uma declaração, né, na verdade. O que é isso? É um programa de licenciamento, como eu falei, ele não é um programa de certificação, um monograma, é uma declaração que você, fabricante, dá de que naquela data você produziu, fabricou um produto em completa conformidade com a norma API vigente, né? E aí você marcou, você tem o direito de marcar o seu produto com esse selo, né? E aí você demonstra que você atendeu a norma. Se você, mas e aí se der um problema na minha produção e sair um produto, eu fizer alguma coisa não exatamente igual à norma API, então você não marca o produto. O importante é, todo produto que tem a marca do API, ele demonstra que ele atendeu 100% à norma vigente. Esse selo demonstra que o API verificou, que o API divulga sua certificação, que é algo que é exclusivo da sua fábrica, que existe num determinado endereço. O monograma ele se refere a uma única norma, você pode ter vários monogramas, mas cada monograma é individual, né? Essa marca demonstra que o API regularmente audita a sua fábrica, né? São auditorias anuais também, e demonstra, esse é um dado importante, que o seu sistema de gestão, ele também atende a uma norma de qualidade, que é a norma API Q1, né? Para que a empresa tenha um monograma API, ela precisa atender a norma técnica de fabricação e o seu sistema de gestão da qualidade precisa estar em atendimento à norma API Q1 também. A norma API Q1 contém todos os itens que a ISO 9000 possui e possui mais alguns requisitos de qualidade. Tá? A gente vai falar um pouco sobre a API Q1 depois, mas é importante que você saiba que essa norma também precisa ser cumprida. E o que garante o monograma, né? Então, o nosso contrato de licenciamento é um contrato que oferece uma proteção ao comprador. Então, por isso que os seus clientes, as companhias de petróleo, os prestadores de serviço, digamos assim, os EPCistas, eles têm o conforto de comprar um equipamento com a marca do API. Por quê? Porque ele está sendo protegido. Uma das cláusulas diz que você, licenciado, né, concorda que quando você coloca a marca do API, você está dando uma garantia de que o produto foi produzido de acordo com a norma API, com a especificação, com todos os requisitos do API. Então, o comprador ele sente tranquilidade em comprar, em utilizar esse seu produto. Ok? Então, da mesma forma, você vai aqui encontrar, esse é um exemplo desse formulário da 20E, da norma 20E, e ali você vai enquadrar o seu produto. E de acordo com aquilo que você é capaz, não é que você é capaz de atender a norma para todos os produtos, você pode dizer exatamente aquilo que você atende dentro dessa norma. Então, com base nisso, nós vamos olhar em loco tudo que você faz para essa norma técnica. O auditor ele vai utilizar o checklist de qualidade da API Q1. O que tem nesse checklist de qualidade da API Q1, pelo amor de Deus? Bom, se você está acostumado, se você é uma empresa que já tem a certificação ISO 9000, é algo que você vai ter total familiaridade em ter. A única diferença é que o API, ela exige um pouco mais de procedimentos de qualidade. Não é nada que você vá olhar e dizer assim, meu Deus, o que é isso que eles estão falando aqui que eu nunca ouvi falar? Não, não vai ser nada que você nunca ouviu falar. Mas ele vai te exigir um pouco mais de rigor, mais de controle em algumas coisas. Como é que você evidencia determinadas coisas, como é que você analisa os seus riscos, como é que você planeja, como é que você avalia seus fornecedores. Então, existe um pouco mais de rigor em alguns procedimentos de qualidade, mas nada, repito, nada é que você não seja capaz de cumprir, tá? A gente vai falar um pouquinho mais depois sobre a API Q1. Mas no final, depois dessa auditoria, depois, se a gente identificar qualquer eventual não conformidade, depois de você tratar, de você resolver, você então recebe
o direito de marcar seus produtos do jeito que for. Aqui tem alguns exemplos, né? Um aqui usou uma etiquetinha para marcar o produto, o outro grava o monograma API no equipamento, né, aqui nos tubos e tal. Isso depende do seu processo, do seu produto, né? A gente também tem monograma para cimento, monograma, a marca do API vai na embalagem, né? Cimento especial para petróleo. Aqui eu coloquei um exemplo de um certificado, que a empresa recebe também quando ganha um monograma. Esse aí é o certificado de uma fábrica na Espanha, que atende a norma API 6D. A norma API 6D, ela tem N equipamentos dentro dela, mas essa aqui só diz respeito a um tipo de válvula. Essa fábrica só faz isso dentro do monograma. Então, ela colocou o que ela faz e a gente olhou esse equipamento segundo a API 6D. E aqui diz, o escopo dessa licença inclui e pronto, tá bem? Diz apenas aquilo que você está se propondo a atender e é muito bem recebido pelo mercado. Vamos falar um pouquinho sobre a certificação API Q1, né? O que é isso? Bom, em primeiro lugar, a norma API Q1 é uma norma de qualidade. A gente está acostumado a ouvir falar de norma de sistema de gestão da qualidade, como a ISO 9000 é uma norma de sistema de gestão da qualidade. Como aquele exemplo que eu dei lá no início, ela é uma norma que tem mais requisitos que a ISO 9001, né? Requisitos de qualidade, requisitos que dizem respeito a controles, registros, processos, mas nada de complexidade assustadora, né? É uma norma de qualidade que vai além da ISO 9000. Essa norma é uma norma básica para ser atendida para quem quer um monograma, né? Mas, além de atender a norma para ter um monograma, a empresa pode também, se quiser, optar para ter a certificação API Q1. O monograma, ele considera 72 normas de fabricação apenas, não as 700 normas que nós temos. Então, nem todos os equipamentos têm digamos assim, tem uma cobertura do programa de monograma, programa de licenciamento. Mas, quando o equipamento não faz parte da lista do monograma, ele também pode ser certificado dentro do escopo da API Q1, porque a auditoria que a gente faz é basicamente a mesma. Como eu disse para vocês, o checklist da auditoria é com base na API Q1. Eu vou demonstrar um pouquinho disso para vocês, tá? Então, a API Q1 é uma norma, inclusive, que foi lançada antes da ISO 9000, é uma norma anterior à ISO 9000, ela já existe há mais tempo, né? Ela vem sendo revisada ao longo dos anos, inclusive, digamos assim, as revisões, elas são anteriores às revisões da ISO 9000, né? Então, os requisitos que nós incluímos, depois de um tempo, passam a fazer parte da ISO 9000, de alguma forma adaptada, né, para ser uma norma que atenda a todas as indústrias, mas elas são requisitos que acabam sendo considerados no universo da ISO 9000 também. Mas o que ela demonstra? Né? Ela é uma norma voltada para fabricantes e ela demonstra uma capacidade consistente na fabricação de produtos em conformidade com as especificações técnicas, com requisitos do cliente, com requisitos da indústria. Tá? Ela se aplica ao site como um todo. Então, o que acontece? Quando você atende a norma API Q1, ela não permite que você exclua nada. Nesse ponto, ela é bem diferente da ISO 9000. Porque quando a gente tem uma certificação ISO 9000, a empresa ela pode optar por certificar só uma linha de fabricação, mas a API Q1 ela não permite que você exclua nada do que seja de uso da indústria do petróleo. Então, o que quer dizer isso? Né? Eu tenho, sei lá, 5 fabricações, 5 linhas de fabricação na minha fábrica. Né? As 5 são de equipamentos que podem atender a indústria do petróleo. Então, a norma API Q1, esse sistema de gestão da qualidade, tem que considerar aqueles processos também.
não é possível que você certifique somente uma, duas linhas de fabricação. Todo o seu processo tem que estar dentro desse sistema de gestão, dentro desse modelo. E por quê? Durante aí, historicamente, digamos assim, a gente verificou que muitas das não conformidades numa auditoria diziam a respeito a isso. Quando a empresa ela certificava só uma parte da fábrica, às vezes ela tinha que fazer assim, bom, hoje eu vou fabricar produto X, esse tem sistema, ó, hoje tem que usar o registro tal, hoje tem que fazer aquele processo, hein? Aí amanhã fabricava fora do escopo da certificação, e amanhã já não precisava ter aquele registro. E com isso, esse tipo de coisa gerava muita não conformidade, não tinha o sistema de gestão da qualidade estável e não ajudava tanto na consistência da fabricação. Então, a norma ela se aplica ao site como um todo, né? Se o site ele não faz alguma coisa, aí sim a gente permite que seja excluído do escopo da norma. Mas se o site faz, ele precisa considerar. Por exemplo, projeto. A minha certificação eu incluí tudo, mas deixei projeto de fora. Na API Q1 não é possível. Se você executa projeto na sua organização, o projeto tem que estar incluído na sua certificação. Ah, mas eu não tenho projeto na minha fábrica. Então, tudo bem, então pode excluir. Mas tudo aquilo que você faz dentro da sua organização não pode ser excluído, ok? Então, por exemplo, propriedade fornecida pelo cliente. Esse é um requisito que faz parte de normas de sistema de gestão da qualidade, tanto da API Q1, quanto da API Q2, quanto da ISO 9000. Mas o cliente, não trabalho com nada fornecido pelo cliente, não tem nada a ver comigo isso. Ok, então você não precisa considerar no seu sistema. Nesse caso, é uma exclusão possível, tá bem? A norma mesmo, ela lista aquilo que pode ser excluído caso você não possua, tá? E o que que garante essa certificação API Q1, né? Ela garante, né, ela é focada na fabricação e outros processos que são relacionados à fabricação. E aí, o que que a gente inclui como esses processos que são relacionados, né? Então, se a sua empresa é uma empresa de engenharia, se você faz inspeção e ensaios, a sua organização é uma organização que faz inspeção, ou você é uma empresa, eu não fabrico nada, eu só faço manutenção. Ok, então manutenção também pode ser coberto, pode ser certificado pela ISO 9001, tá? Ah, eu faço tratamento térmico, faço abertura de rosca em tubo, também pode ser coberto pela norma API Q1, tá? Ela demonstra o quanto seu sistema é robusto, porque ele vai além da ISO 9001, ele vai focado no setor de petróleo, incluindo aqueles requisitos adicionais, né? E ela, digamos assim, possui mais controles. E aí eu listei assim algumas questões que vão além da ISO 9000 para vocês entenderem que não é nada que vocês não sejam capazes de fazer, né? A certificação API Q1, ela vai exigir de você que você faça uma gestão da sua cadeia de suprimentos de uma maneira um pouco mais rigorosa, vai pedir que você trate gestão de mudanças com determinado tipo de planejamento, vai exigir algumas ações de você, vai pedir que você tenha um plano de contingência para algumas questões, enfim, o seu manual, você precisa ter um manual da qualidade, você precisa ter alguns procedimentos e registros documentados, além do que a ISO 9001 hoje pede, né? Enfim, não é nada que vá te assustar, não, pode ter certeza. E aí, o benefício, a gente entende que são muitos benefícios, você vai ver que a certificação não é um certificado que você bota na parede simplesmente, ela vai te trazer mais eficiência operacional, vai te ajudar a reduzir desperdício, melhorar a sua produtividade, enfim. Os depoimentos que nós temos é que há retorno, né, sobre esse investimento. O seu produto vai ser um produto mais reconhecido, né? O teu cliente ele vai ser capaz de reconhecer que você tem um diferencial que vai além, né?
E aí, o que que faz o auditor? É isso, ele pega o auditor, ele vai pegar o checklist dele, ele vai auditar todas as atividades do seu sistema de gestão da qualidade, com o diferencial de que o nosso auditor, ele realmente é técnico, com experiência no setor, ele entende, ele tem treinamento no seu processo, ele vai conseguir te ajudar, inclusive, nisso, né? Ele vai, durante a auditoria, identificar pontos técnicos pertinentes do seu processo de fabricação dentro desse checklist. A nossa auditoria é de sistema de gestão da qualidade, mas é uma auditoria de cunho técnico também, né? E no final, você vai receber a sua certificação. Está aqui um exemplo de um certificado de uma empresa do Egito, com o escopo de certificação dela, que diz fabricação e serviço, e vai listar aí o que você faz, rosca, conectores de flange, etc. O que o API também faz, por ser um organismo com acreditação para isso, o API dá a todo mundo que tem a certificação API Q1 ou a certificação API Q2, ele dá sem custo adicional um certificado da ISO 9001. Porque você pode dizer assim, mas eu também tenho clientes que não são do setor de petróleo, ele não vai entender o que é certificação API Q1, ele me pede a ISO 9000, ok. Então, se você tem a certificação API Q1, você recebe sem custo adicional uma certificação ISO 9001 para o mesmo escopo, tá? Nós somos acreditados pela ANAB, nos Estados Unidos, que tem mútuo reconhecimento com o Inmetro no Brasil. Então, a certificação da ANAB é totalmente reconhecida e aceita no Brasil com o mesmo peso que tem a certificação reconhecida pelo Inmetro, ok? Então, você fica com os dois certificados, sendo a ISO 9001 sem custo adicional. Qual é a diferença, gente? Você falou que o monograma tem que ter atendimento à norma Q1, mas eu posso ter só o monograma, eu posso ter só a Q1 e posso ter os dois, mas ficou um pouco confuso. Ok, ficou confuso, então vamos esclarecer, tá bom? Então, primeiro ponto, você pode ter tanto a certificação API Q1 quanto o monograma API. E o que significa isso? Tendo os dois, você vai ter licença para marcar os produtos com a marca do monograma API, você vai ter a certificação API Q1, aquele certificado que eu acabei de mostrar, você vai ter a certificação ISO 9001 sem custo adicional e você vai ter uma única auditoria integrada anual. Então, todo ano você vai passar por essas certificações, por essas auditorias, e elas vão verificar, com base no checklist da API Q1, todo o seu processo, considerar as questões técnicas ligadas ao seu monograma e, no final, é revalidado aí o seu certificado Q1, a sua licença de monograma e sua certificação ISO 9001, numa única auditoria, tá bem? Isso é muito comum que as empresas tenham, tanto o monograma quanto a certificação Q1. Mas eu não quero ter os dois, eu quero ter só o monograma. Ok. Se você quiser ter o monograma sem a certificação API Q1, você vai obter ao final a licença para marcar os seus produtos com a marca do API, para obter aquele certificado, mas você vai ter que estar atendendo a norma API Q1 também, ela tem que estar implantada. A gente não vai te dar um certificado API Q1 no final, mas ela vai ser verificada porque o checklist da auditoria é o mesmo, ok? Mas eu não tenho monograma, eu só faço manutenção. Então, não tem monograma, para mim não é uma opção. Ok, não tem problema. Você pode ter uma certificação Q1 sem o monograma. Ao final, você vai receber o seu certificado API Q1. No API vai olhar o seu processo com o mesmo checklist. Você vai receber uma certificação ISO 9001 sem custo adicional, tá? Essa auditoria é integrada todos os anos e a gente vai considerar o seu escopo técnico, aquilo que você fabrica. Eu faço manutenção de um equipamento muito importante da indústria do petróleo. Eu quero que ele esteja no escopo da minha certificação. Ok. Então, você vai ter uma certificação do API, cujo escopo mostra claramente o que você faz para a indústria do petróleo. Tá bem? Então, seja lá qual for a sua opção, o API vai estar com você
te dando apoio, te dando suporte, te ajudando a ter processos mais produtivos, seguros, demonstrar sua competência para o mundo e cada um na sua forma, segundo suas estratégias, ok? Existe também uma certificação de sistema de gestão da qualidade, que eu vou falar muito rapidamente aqui, porque eu acredito que não se aplica a nenhum de vocês, do polo metal mecânico, que é a certificação API Q2. A certificação API Q2, né, baseada nessa norma, ela é voltada para prestadores de serviço, que são aqueles que prestam serviço para atividades ligadas à exploração, desenvolvimento e produção na indústria de petróleo, ou seja, ligado ao EIP, como dizem, ou ligado ao upstream, né? Então, fala a respeito de construção, intervenção, em poços, produção, abandono de poços. Então, todas aquelas atividades, inspeção, etc., que são realizadas no campo. Então, aqueles que são prestadores de serviço no campo e ajudam, apoiam atividades ligadas a essas atividades que eu listei, então eles são candidatos, né, podem implantar a norma API Q2 e são candidatos a essa certificação do API, tá? Então, Delma, Pois não. desculpa interromper, assim, não é o foco principal, mas temos alguns associados que prestam serviço, sim. Aqui de cabeça eu já lembrei uns 3 ou 4, mas certamente temos alguns. Perfeito, Alguns desses serviços que podem ser manutenção, ou inspeção no site, etc., eles são cobertos pela API Q1. A API Q2, ela cobre especificamente serviço que é prestado, digamos assim, no site do poço, na plataforma, na região de produção especificamente, né? Então, por isso que eu chamo atenção para vocês verificarem se ele é pertinente ou não ao escopo de vocês, se for, perfeito, mas ele diz, por exemplo, serviço de perfuração, serviço de completação, inspeção offshore, aplicação de fluidos no poço, então são coisas muito específicas para exploração e produção, né? Caso não seja, então a gente volta para a API Q1. Por isso que eu esclareci aqui, porque a pergunta sobre a API Q2 ela é recorrente, então é importante que vocês entendam que a API Q2 ela é muito voltada para atividade no poço, ok? Então, aqui tem um certificado, por exemplo, da API Q2, é diferente um pouquinho da API Q1, e aí também diz respeito a uma atividade, a um serviço que é feito no poço, tá? Cobre desde o projeto, naturalmente, que a empresa não vai certificar, não, esse pedacinho aqui é só no poço e o resto não é. Não, se você tem uma atividade que é feita para, né, diretamente ligada à exploração e produção, né, ao upstream, você pode implementar esse sistema de gestão da qualidade. Ele tem muitas semelhanças com a API Q1, mas tem algumas coisas que são específicas para prestadores de serviço. Tem alguns pontos que são muito críticos, né, para a atividade de upstream, né? Determinados controles que precisam ser mais rigorosos, questões ligadas à comunicação, enfim. Mas você pode implantar esse sistema na sua fábrica como um todo e a gente vai colocar dentro do escopo aqui, mas para você ser elegível para a API Q2, você precisa realizar atividades ligadas ao upstream, diretamente no poço, digamos assim. Ok? Então, agora eu vou passar para algumas dicas de como obter a certificação API. Eu vou falar da API Q1, mas também vale para a API Q2, tá bom? Então, vamos lá para o passo a passo? O primeiro passo é você implantar a norma API Q1 e atender a norma técnica desejada, se você tiver um monograma, tá? Ah, eu só quero um monograma. Ok, é isso mesmo, você tem que implantar a API Q1 e tem que atender a norma técnica que você deseja, como eu dei ali o exemplo da norma 20E para parafusos, né? Então, se você quer ter aquele monograma de parafusos, você precisa implantar a API Q1 e precisa implantar a 20E. No nosso site, nós temos a lista das 72 normas que fazem parte do programa do monograma.
é importante que vocês analisem, se vocês querem dar esse passo, vocês analisam se existe algum monograma aplicável ao seu produto, e aí vocês podem se candidatar ao monograma, ou se candidatar à certificação API Q1, mas caso não exista nenhum monograma específico para o seu produto, você pode obter a certificação API Q1, e aí você precisa implantar como primeiro passo, implantar a norma API Q1. Para ajudar vocês nisso, o API ele tem alguns provedores de treinamento reconhecidos pelo API no Brasil, né? Eles estão descritos no nosso site. Se vocês quiserem conhecer, quiserem que a gente mande informação para vocês de quais são esses provedores de treinamento que vão te mostrar interpretação da norma, né? Vão ajudar a sua equipe de qualidade na implantação, sua área de engenharia, enfim. Vão preparar o seu pessoal para essa implantação, eu posso dar os dados de contato para vocês, tá? O treinamento ele não é obrigatório, se você não quiser fazer o treinamento, ok, mas o treinamento também ajuda, né? Para quem já tem a ISO 9000 implantada, você pode ter aí vários e vários itens da API Q1 já atendidos, né? Pode faltar pouco, né? Faltar, digamos assim, pelo menos uns 20% da norma a gente entende que pode faltar. Mas pode ser que você que já tenha um cliente rigoroso, esse cliente já te pede, ele já tem alguns requisitos a mais que a ISO 9001, você atende a ele, o seu sistema já atende a ele, então você pode ter um pouquinho mais atendido no seu sistema, né? Mas como a gente mostrou, é um pouquinho de um pouquinho de outro, né? A API Q1 ela tem ela cobre uma gama de requisitos adicionais, digamos assim, específicos do setor de petróleo, que aí você tem que dar uma analisada com calma, o que você atende, o que você não atende. Mas a gente tem até um checklist que pode disponibilizar para vocês, se vocês quiserem, a gente manda um e-mail para esse endereço que está aí, ou para o meu e-mail, que eu vou disponibilizar no final, pedindo, olha, eu gostaria de ter esse checklist para analisar aqui o meu processo, o que está faltando para mim, falta muito, falta pouco, você vai ter a chance de descobrir isso e vai fazer um planinho de implantação para esses itens necessários a mais, tá? Eu Ótimo, garanto... Delma. Pois A não. gente pode até, via CDMEC, centralizar, a gente pede esse formulário e distribui junto com a apresentação para os associados. Perfeito. Vamos fazer assim, então, tá? Ótimo. Ok. E aí é importante, é o primeiro passo para vocês, é entender o que falta, né? Acredito que muitos já tenham certificação ISO 9000, vamos ver o que falta. De repente não falta tanto assim quanto você pensa, tá bom? Aí o segundo passo eu já implantei tudo. Então, faça a sua auditoria interna, faça a sua análise crítica do sistema com base na API Q1, tome as suas ações e aí sim você vai dizer, eu tenho 100% do meu sistema de gestão da qualidade Q1 implantado. Tá? Então, o API pede que você aguarde 4 meses com o sistema funcionando, para você gerar registro, para você ver você verificar que, não, esse ponto aqui eu preciso dar uma ajustadinha, vou melhorando, reviso, e aí o sistema está vivo, está ali funcionando, gerando comprovações de que ele está funcionando. Então, depois desses 4 meses, aí sim, a gente diz, né, a gente pede a você que entre no nosso site, a gente tem um portal, você entra nesse site, nesse portal, você cadastra a sua empresa, vai preenchendo as informações da sua empresa, nos dá informação sobre o seu sistema, sobre o seu processo, sobre o seu escopo, tá? Nós vamos pedir que você nos envie o seu manual da qualidade e a gente pede que você traduza ele para inglês. Não precisa ser aquela tradução com tradutor juramentado, uma coisa muito, não. O que a gente precisa é que você tenha um manual da qualidade numa versão que o nosso pessoal consiga ler. E aí, isso é uma das vantagens, né, digamos assim, faz parte de uma das forças do nosso sistema. Todos os processos do mundo, todas as certificações são analisadas pela mesma equipe, né? Então, os nossos avaliadores, eles estão nos Estados Unidos, eles recebem todos os manuais, todos os relatórios de auditoria, todos os planos de ação para não conformidades, é o mesmo grupo que analisa, né, e que vai avançando no processo até a certificação e para manter as certificações vivas.
Isso é importante, ninguém pode dizer assim, mas sei lá, na Bélgica é mais fácil ter a certificação API, porque o API da Bélgica é mais simples. Porque no Brasil não existe isso. Então, assim, as certificações elas têm o mesmo grau de facilidade, o mesmo grau de dificuldade. Aquilo que você tem que fazer é exatamente o mesmo que uma empresa nos Estados Unidos precisa fazer, né? Então, por isso a gente pede para vocês fazerem o upload, né? Darem entrada no sistema lá no nosso portal com o manual em inglês, porque a equipe vai avaliar se o manual realmente atende a API Q1 ou não, enfim, para aprovar o seu pedido de certificação, né? E é um processo bastante interativo, inclusive esse portal, ele vai contar a sua vida com a API para sempre, né? Você vai, desde que você cadastra a sua empresa lá, você tem uma área só sua, em que você interage com a API a respeito da sua certificação. Lá você vai ter seus certificados, você vai se comunicar com o avaliador, você vai ter suas não conformidades registradas, o fechamento das não conformidades, tudo vai ficar lá, toda a sua documentação, e você vai sempre ter acesso a ela, ok? O passo seguinte o API vai avaliar, então, a sua solicitação e vai aprovar a sua solicitação antes da auditoria. Desculpe, tem um erro de digitação aí, mas faz de conta que não tem. Bom, a partir do momento que a sua candidatura é aprovada, tá? Você passa a aparecer naquela lista do nosso site, né, que eu mostrei para vocês no início, como candidata à certificação, applicant, né? Vai aparecer lá o nome da sua empresa, seus dados para contato e potencial cliente. Você quer mostrar para ele que você, olha, eu já estou a caminho da certificação API, já consto lá como candidato. Vai lá na página, dá o link e ele vê você lá na lista do API demonstrando que, né, para chegar nesse ponto, você vai demonstrar que você já implantou a norma API, né, a norma técnica da sua área, que você já implantou a API Q1 e que você está a um passo de ser auditado para conseguir a sua certificação. Então, já é, digamos assim, uma vitrine, né, para você que você pode usar para demonstrar que você está buscando, né, está enquadrado, fazer parte desse grupo que demonstra uma competência focada no setor de petróleo, tá? Então, a partir do momento que você é aprovado e aparece nessa lista, um auditor nosso, né, nós temos auditores no Brasil, eles vão entrar em contato para agendar a auditoria, para aprovar o plano de auditoria com você, tá? Na data acordada, ele vai às suas instalações auditar. Nós damos preferência à auditoria presencial, né? Durante a pandemia, nós temos realizado algumas auditorias remotas, né? Acho que todos os organismos de certificação do mundo tiveram que adotar esse procedimento. Nós entendemos que ele não é o melhor dos procedimentos para uma auditoria, mas é o que a gente tem podido fazer. Então, no momento, existem as auditorias remotas, né? Depois da auditoria, nós vamos colocar lá um relatório de auditoria. Caso a gente tenha identificado alguma não conformidade, vamos abrir dentro daquele portal. Você vai ter a chance de colocar lá seu plano de ação para essas não conformidades e tal, até que a gente encerre essas não conformidades e você, então, tenha a sua certificação aprovada. Então, você passa a aparecer na nossa lista da internet como uma empresa certificada pelo API, seu certificado, o número do seu certificado fica visível, os produtos que você tem certificados também fica visível, e qualquer pessoa ou empresa de qualquer parte do mundo vai ter acesso à sua informação, né? Então, aquela empresa que vai fazer ou que quer encontrar fabricante no Brasil para determinado equipamento, quer saber se no Brasil existe essa competência, quer encontrar um parceiro, etc., ele vai ter acesso às suas informações através do site do API, ok? Eu vou passar agora a falar da certificação de profissionais, que também é um ponto importante, e a gente depois vai responder a perguntas no final, vocês fiquem à vontade para perguntar, ok? Vou continuar aqui, não falta muito. Bom, também com base nas normas
técnicas do API, nós temos um programa para certificação de profissionais. E esse programa ele é muito adotado no mundo. Aqui no Brasil, a gente ainda está começando, né? A gente tem feito um trabalho para divulgar mais, temos aí uma parceria já até recém-desenvolvida, né, com uma organização aqui que certifica, por exemplo, inspetores, uma grande organização, que é a Bend. Eu vou falar um pouquinho para você do que a gente faz. Né? Esse programa nos Estados Unidos é chamado de ICP, né? No mundo todo ele é chamado de ICP, tá aí por quê? Por isso eu botei aí a tradução, mas é um programa que certifica profissionais. No momento nós temos aí quase 40 mil profissionais certificados no mundo. Um profissional ele pode ter mais de uma certificação, então hoje temos mais de 64 mil certificações ativas. É um programa que está presente em mais de 130 países. Realizamos essa certificação já desde 1989, temos aí uma história. E o importante é que esse exame ele é realizado por computador, né, em qualquer parte do mundo. Nós temos aí mais de 600 pontos de exame no mundo, presenciais. Também podemos realizar esses exames por computador na sua casa, né? Nesse caso, existe aí uma configuração que você tem que colocar no seu computador. Na hora da prova, vai ter um agente observando você, né? Mostrar que o ambiente não tem ninguém, né? Vai ter que estar com a câmera ligada. Mas é um exame feito por computador, então isso democratiza bastante o acesso, você não precisa viajar para fazer o exame, tá? Agora, é uma demonstração de competência pessoal, profissional, sobre temas de muita relevância, sobretudo para a integridade mecânica, né? Os nossos programas de certificação dizem respeito a vários temas: tanque de armazenamento atmosférico, vaso de pressão, inspeção baseada em riscos, tubulações, enfim, são vários, tá? Esses que estão com asterisco verde são exames né, a prova em si ela está em português hoje, né? Não sabemos se vamos manter em português ainda por muito tempo ou se vamos tornar todos os exames já traduzidos automaticamente para o português, aí depende. Depende também do volume do mercado, etc., mas nós estamos dispostos a isso. E temos, o que eu chamo a atenção é a certificação de inspetor de fabricação, que faz parte aí da norma da Petrobras, né? Essa certificação do API ela é aceita, reconhecida pela Petrobras na documentação dela e que se aplica, né, à fabricação de vocês também. Então, eu vou falar só um pouquinho dela, mas eu posso conversar sobre qualquer outra. Depois aqui desse encontro, a gente tem a oportunidade de mandar informação sobre qualquer outra. Mas o importante é vocês guardarem o seguinte: é uma demonstração de competência técnica do inspetor, do agente que está envolvido, né, naquela atividade, que é reconhecida no mundo todo. Em alguns lugares do mundo representa salário até maior, né? Em algumas partes do mundo também é pré-requisito para exercer uma função. Então, é interessante que vocês olhem com mais cuidado e vejam se elas se aplicam a seus processos, né? E para o inspetor de fabricação, ela dá alguma segurança para aqueles fabricantes de que o seu equipamento ele vem sendo fabricado dentro de alguns controles e requisitos que são bem importantes e interessantes. O nosso inspetor de fabricação ele é dividido em equipamentos estáticos, equipamentos dinâmicos e equipamentos elétricos, né? Vamos falar um pouquinho disso. Bom, primeiro eu botei números aqui, vamos lá. Só para vocês conhecerem, aí a gente colocou os top 10. Essa estatística ela é um pouquinho mais antiga, é uma estatística de 2 anos e meio atrás, mas ainda serve para a gente ver, né? Em termos de pessoas, a maior parte, né, o país que tem mais pessoas certificadas, sem dúvida, são os Estados Unidos. Porém, nós temos um número grande de pessoas certificadas em outras partes do mundo, inclusive na América do Sul, que não está entre os top 10, digamos assim, mas países como Argentina, Colômbia, Venezuela, enfim, que todos que têm tradição na indústria do petróleo, Equador, tem também um número grande de pessoas já certificadas, né?
Então, aqui é só para vocês terem uma ideia de números e de quem são os líderes aí nessa questão. Falando sobre os inspetores de fabricação, bem rapidamente, o inspetor de fabricação de equipamentos estáticos, o profissional, ele estuda essa norma, API 588, é uma norma recente, né? Ele estuda essa norma, todas as disciplinas que estão cobertas, e depois ele faz um exame para demonstrar a competência dele, o conhecimento dele sobre essa norma, tá? Para equipamentos dinâmicos, a gente já, o escopo, digamos assim, o programa ele vai um pouquinho além, inclui algumas normas ASME, algumas questões de ensaios não destrutivos, mas essa lista do que ele precisa estudar, ele recebe, ele estuda sozinho e faz o exame, tá? Também para os equipamentos elétricos, ele também recebe uma lista daquilo que ele precisa estudar e na data agendada ele faz o exame. Em alguns países do mundo, aliás, em grande parte deles, existem organizações que preparam os profissionais para os exames, né? Eles fornecem curso que ajuda a pessoa a estudar esse material. Aqui no Brasil a gente ainda não conhece quem faz, mas de qualquer forma o API ele não trabalha com nenhuma das organizações que prepara o indivíduo. Nós damos o conteúdo, você estuda e você faz a prova, ok? E aí como é que funciona? A gente abre a prova, a inscrição num determinado período, você tem até o dia X para fazer a inscrição, depois você faz a prova. Então, um exemplo aí na primeira linha, que é o programa 510, que é de vaso de pressão. As inscrições ficaram abertas até 6 de novembro do ano passado, e o exame aconteceu entre 8 e 29 de janeiro. Então, a pessoa que se inscreve, eu quero fazer no dia 10 de janeiro. Ele escolhe o dia, escolhe o local onde ele quer fazer o exame. Pode ser que ele escolha que queira fazer em casa, também essa opção ela fica aberta, e naquele dia, naquela hora, o exame se abre para ele naquele local, ok? Então, ele aí tem mais ou menos o número de horas que dura o exame, por exemplo, a API 510, 6 horas e meia de exame, não que você tenha que utilizar as 6 horas e meia, você pode acabar antes, mas você vê que é uma prova de longa duração, né? Alguns exames desses têm mais de 100 requisitos, são múltipla escolha, né? Alguns têm menos, né? Até esses que têm menos horas de duração têm menos itens, mas são são conteúdos totalmente técnicos e de acordo com o conteúdo da norma, ok? Agora eu vou falar bem brevemente sobre treinamento, né? O API ele tem provedores de treinamento no Brasil. Se vocês quiserem saber quais são, essa informação está no nosso site para vocês chegarem a eles. Muitos provedores de treinamento, eles dão treinamento sobre a API Q1 e a API Q2, eles estão lá listados no nosso site. Se você precisar, nós também te ajudamos a chegar até essa informação, podemos enviar por e-mail quais são, como entrar em contato com eles, ok? Também nós temos treinamentos online através do nosso portal. Se você quiser ter acesso ao catálogo de treinamentos do API, é só enviar um e-mail para nós também. Esse catálogo é dinâmico, nós estamos ainda, nesse momento, produzindo mais treinamentos para colocar no portal, né? O nosso objetivo em curto, médio prazo, ter um portal com muitas ofertas de treinamento, né? Mas hoje você já encontra alguma coisa interessante lá. Essa é a carinha dele, quando você entrar lá no link. O catálogo que nós enviamos, ele mostra você como é que você se cadastra, tudo lá que você precisa fazer. Quando você abre, você encontra alguns temas que estão disponíveis hoje, né? Pode ser que hoje já tenhamos mais temas, né? Esse aqui é só um exemplo. Alguns treinamentos são em português, outros não, outros têm em espanhol também, todos têm em inglês. Por exemplo, para cursos de inspeção de vaso de pressão ou inspeção de tubulação em serviço, esse treinamento já está disponível lá, é um treinamento online, você pode fazer no seu tempo, fica disponível para você enquanto ele existir, né? Enfim, ele está por lá, nós estamos já produzindo outros cursos ligados à série de inspeção, né? Então, daqui a pouco vocês vão ter muitos itens nesse capítulo aí de inspeção.
Temos muitos webinars que são gratuitos, por exemplo, saiu uma revisão nova sobre a norma de tanques soldados. Eu fabrico tanques, eu quero saber o que mudou nessa norma. Então, você tem lá acesso gratuito a webinars, e sempre que nós lançamos uma norma nova que é impactante para o setor, nós fazemos um webinar, então tem uma lista lá grande de webinars disponíveis, e você vai ficar sabendo, quando você se cadastra no nosso portal, você fica sabendo de tudo que a gente vai fazer nesse sentido, sempre gratuito esses webinars. Tem treinamentos, por exemplo, um treinamento importante que está traduzido para o português, é um treinamento sobre o sistema um programa de gestão de detecção de vazamentos, é importante. Também um sistema de gestão da segurança de dutos, esses dois estão em português. E para ter acesso, né, basta que vocês enviem para nós, e aí, já tem algum tempo que eu tinha um catálogo, deixa eu ver, tem algum catálogo novo, ou como é que eu faço mesmo para acessar o portal? Então, fiquem à vontade para entrar em contato conosco, tá? Vai ser um prazer enviar esse material. E esses são os meus dados para contato. Eu peço, por gentileza, que vocês anotem, e eu fico disponível hoje aqui para perguntas e respostas e continuamente através desse telefone e através do meu e-mail, tá bem? Vai ser um prazer tirar qualquer dúvida aí que vocês possam ter, ok? Então, vou Ok, parar de... Delma, olha, parabéns pela apresentação, foi muito esclarecedora. Acho que, assim, para mim esclareceu muitas dúvidas que eu tinha com relação à API. E, bom, quero deixar o tempo aí também para o pessoal fazer as perguntas, mas já adianto, assim, que caso as empresas demonstrem interesse em fazer esse treinamento específico, a gente pode fazer um levantamento no CDMEC, fazer esse contato para avaliar essa contratação de uma empresa para capacitação de um grupo. Assim, a gente viabilizaria para um grupo maior, ao invés de uma empresa só. Perfeito, muito Obrigado, bom Delma. mesmo. Já vi ali uma pergunta no chat, Clebson Pinto, perguntando se a Bem... Quer fazer a pergunta, Clebson? Pode ficar à vontade para abrir a câmera. Bom dia, meu nome é Juarez, eu sou amigo de Clebson aqui. Ele está informando que está sem câmera e sem microfone. Mas basicamente a pergunta dele é se a ABIND ou alguma outra entidade, até a ABMEC mesmo, disponibiliza normas em português, normas API em português, para que os interessados possam estudar em português, eles que não tenham tanta facilidade em inglês, e prestem o exame. Olha, essa é uma boa pergunta, viu, Juarez, e o outro é o Kleber, né? Desculpe se eu me equivoquei no nome. Clebson. Ok. O que acontece? Bom, as normas API, elas estão em inglês, né? Nós estamos fazendo um trabalho por região para ter o máximo de normas traduzidas para o português em tempo breve. Então, algumas delas já estão em português, sim, né? Vocês podem verificar lá no nosso Web Store, que a gente chama, né? Você pode ver pela internet. Nós pretendemos fazer um trabalho forte com grupos no Brasil para ter essa norma traduzida e disponível, mas no momento não estão em português. E o acesso às nossas normas você pode fazer através da BNT também. No momento, a BEND não disponibiliza as normas API, mas a BEND, esperamos que em breve a gente consiga viabilizar algo com eles também, mas hoje é a BNT e é o API diretamente. Ok, obrigado. Ok. Mais alguma pergunta? Delma, as auditorias são feitas por auditores que falam português ou... Sim, os auditores nós temos auditores no Brasil, né, falante de português, digamos assim, mesmo que tivesse alguém
que não fosse exatamente de língua portuguesa, seria alguém que saberia se comunicar na nossa língua. Então, não é preciso ter essa preocupação. Ok, obrigado. Alguma outra pergunta? Não precisam ficar tímidos. Alguma dúvida a mais? Pode ficar à vontade para abrir o microfone, abrir a câmera. Mas a apresentação também foi bem esclarecedora, né? Espero que sim. Mas, de qualquer forma, mesmo que não façam a pergunta aqui hoje, eu fico à disposição para tirar qualquer dúvida. Nós temos prazer em esclarecer a vocês e dizer e me mostrar que é um caminho, requer realmente algum esforço, mas é um caminho simples de ser percorrido para aquelas empresas que eu conheço, né? Como eu disse, eu conheci um pouquinho das empresas do Espírito Santo, especialmente desse polo metal mecânico, já visitei algumas, não sei se todos aqui sabem disso, né? Especialmente quando eu fui da Unip, que eu era responsável pelo cadastro de fornecedores da Unip, tivemos alguns eventos, inclusive, no Espírito Santo, então eu conheço a seriedade, né, as instalações das empresas, então eu estou certa que é algo que vocês, que as empresas daí vão conseguir caminhar e obter sucesso. Ótimo. Alguém perguntou com relação ao valor da certificação. O valor, nós temos algumas taxas que são anuais, né? E tem os custos da auditoria, mas também depende do número de pessoas, número de pessoas que a empresa tem. Então, eu acho mais prudente dar esse valor individualmente para as empresas. Então, a empresa que quiser, não precisa ter nenhum compromisso. Eu quero saber na minha empresa, eu faço isso, eu tenho tantas pessoas no meu site, aí dependendo do grau de risco da operação e do número de pessoas, a gente dá um preço bem ajustado para a sua empresa. Pode ser assim? Acho que é mais útil. Acho que sim, porque cada empresa tem um porte, cada empresa tem um É, processo, tem uma demanda específica, né? Mas, ok. Bom, acho que ninguém tem mais nenhuma pergunta. Eu queria pedir aí ao Rafael, ele vai compartilhar para nós aí um QR Code de pesquisa de satisfação, né, Rafael?